Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Beatriz, sejam todos bem-vindos à nossa aula 1, tá, de arte. Hoje a gente vai falar sobre os elementos da linguagem visual. Então vamos lá. E a primeira coisa que eu pergunto para vocês pensarem, como as imagens são construídas? Como nós podemos formar as imagens? Quais são os elementos da linguagem? Se a gente prestar atenção num desenho, a gente vai ver que nele a gente tem pontos, nós temos linhas, nós temos cores. As formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, que é o que a gente chama de elementos da linguagem visual. Ao combiná-los entre si, a gente cria, então, as imagens, ok? Então, vamos lá. O primeiro elemento da linguagem visual, o ponto. O que seria o ponto? O ponto ele é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando nós imaginamos um ponto, normalmente nós pensamos nele como um pequeno círculo. No entanto, o ponto ele pode ter outras formas, como a forma de um quadrado ou de uma mancha, por exemplo. Então, o que é o ponto? A definição de ponto. É um elemento pequeno. Se compararmos com o restante da imagem, é o menor de todos os elementos da linguagem visual e, no entanto, com ele construímos as imagens. Então, se o ponto ele estivesse unido ao outro e este ao outro e assim sucessivamente, o que viríamos seria uma linha. Então, gente, os pontos é a unidade mínima, tá? É a menor unidade da imagem. Que se a gente unir a outros pontos, a gente forma, então, a linha, que é um outro elemento da linguagem visual. Aqui a gente tem um exemplo, olha só, essa primeira imagem. Então, vocês podem ver que é uma imagem formada por vários pontinhos, tá vendo? Aqui são pontinhos mais redondinhos e tal. Na segunda imagem, a gente já tem uma figura formada por pontos quadrados. Então, daí a gente vê a variedade de pontos que existem. Segundo elemento da linguagem visual, a linha. Então, a linha, gente, ou o traço, pode ser definida como o rastro que um ponto deixa ao se deslocar no espaço ou como uma sucessão de pontos muito juntos uns aos outros. Essa linha ela pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida e etc. Há muitos tipos de linha. Então, em cada linha ela sugere uma sensação diferente. Então, nós vamos estudar aqui quais são os tipos de linha. Então, primeiro a gente tem a linha reta. A linha reta, traçada de maneira firme e contínua, ela pode dar uma impressão de rigidez e de dureza. A gente tem a linha curva também, que traçada da mesma maneira pode sugerir suavidade e sinuosidade. A gente tem a linha também vertical, que indica o equilíbrio. Então, aparece em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade e elevação. A gente tem a horizontal, que indica repouso, também pode expressar quietude. Temos também a linha inclinada, que faz parecer que algo satã prestes a se movimentar. Sugere instabilidade, movimento. A gente tem a linha quebrada, que indica movimento, forma-se combinando-se linhas retas. Então, várias linhas retas, a gente tem uma linha quebrada. A gente tem a linha ondulada também, que é um tipo de linha curva, que sugere movimento suave e rítmico. E, por último, a linha espiral, que indica o movimento envolvente, que vai do centro para fora, ou o contrário também, é um tipo de linha curva. Para vocês entenderem melhor, aqui a gente tem os desenhos, tá? Então, aqui a gente tem uma linha reta horizontal, a gente tem a linha curva, a linha ondulada, a linha inclinada, que parece que alguma coisa está caindo, né? A gente tem a linha vertical, a linha quebrada, que são várias linhas, e o espiral, que começa de dentro para fora. A gente tem, então, as figuras. Quando nós desenhamos uma linha fechada em uma superfície, separamos um espaço do resto do papel. Isso é o que a gente chama de figura. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui, vamos pensar, a gente faz aqui, uma linha, outra linha, a gente fecha um espaço. Esse espaço aqui, gente, é o que a gente chama de figura. Então, em arte, nem todas as figuras são delimitadas com uma linha.
mas ela também pode ser feita com cores, texturas, papéis, recortados, enfim. Mas as linhas fechadas de uma superfície, ela pode ser uma figura, tá? Então, as simples, como um círculo, o triângulo, o quadrado, como eu mostrei para vocês, e figuras também mais complexas. Então, quando a gente vê uma figura simples, a gente pode recortá-la com facilidade e até reproduzi-la. Então, é o que a gente chama de figura. Como exemplo para vocês, eu trouxe aqui uma obra do expressionismo, tá? De Edvard Munch, que chama O Grito. Então, aqui a gente tem uma figura. Aqui a gente também tem uma obra de arte da Tarsila do Amaral, que chama São Paulo. Textura. O que seria a textura, gente? Vamos lá. As superfícies dos objetos, elas são diferentes e podemos notar isso ao tocá-las. Então, uma rocha, por exemplo, ela é áspera. Um tronco de uma árvore ela é mais rugosa. O algodão ele é mais macio, mais suave. Para saber se um tecido, por exemplo, ele é liso ou se ele é áspero, a gente não precisa tocá-lo, a gente basta olhar para ele. Então, esse aspecto da superfície dos objetos é o que a gente chama de textura. Então, o que é textura? É o aspecto da superfície dos objetos. A textura ela é explorada em arte de muitas maneiras. Então, a gente pode explorar ela na escultura. Um escultor ele pode talhar uma pedra e deixar as zonas mais ásperas. Na pintura também é possível a gente conseguir diferentes tipos de textura, usando camadas mais espessas de tinta, ou pintando uma superfície que tenha relevos de alto relevo, 3D. Então, no desenho não é possível fazer figuras com texturas diferentes, tá? Mas a gente pode obter efeitos de texturas, com traços ou pontos repetidos, por exemplo, que é aquilo que dá a ilusão de que existe uma textura, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí, a gente tem uma pintura da Tarsila do Amaral e tem do Renoir, então a gente vê que dá uma ilusão pra gente, né, de uma textura mais densa, enfim. Ok, gente, agora a gente vai para as nossas atividades da apostila. Então, hoje a gente vai fazer as atividades da aula 1, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Vamos lá. Abram a apostila de vocês e a gente tem aí, Hoje a gente vai fazer as atividades da aula 1, que são essas 5 questões, Então, primeiro, aula 1. Vamos entender os elementos que constituem as artes visuais. Defina os elementos da linguagem visual. Então, aqui vocês vão escrever, na primeira. O que é um ponto? Vocês vão definir. Número 2, o que é uma linha? Vocês vão definir. Número 3, o que são formas? Figuras. Número 4, o que é textura? Vocês vão definir. Entendendo na prática. Número 5, de acordo com o estudo dos elementos da linguagem visual, nomeie as linhas abaixo. Então, vocês vão voltar ao nosso vídeo e vocês vão escrever aí que tipo de linha está sendo traçada aí na atividade 5, tá bom? É uma linha curva, é uma linha reta, tá? É uma linha quebrada, é vertical, enfim. Vocês vão ver aí que tipo de linha tá sendo traçada aí na atividade 5. Gente, é isso. Por hoje é somente essa aula, tá? Façam aí a atividade de vocês e bye bye, até a nossa próxima aula.